indo para o trabalho delas, eu quero chamar a sua atenção e mais uma vez pedir, ninguém sair agora. Eu queria falar com os adultos aqui hoje, jovens adultos, porque nós vimos aqui hoje algo muito gostoso de ver. Primeiro nós vimos crianças ainda que mesmo sem entender, mas nós vimos hoje um vídeo, depois os irmãos veem lá no Facebook, no Instagram, no grupo da igreja, compartilhem o vídeo, mas foi muito lindo, né, quando eu vi o vídeo, mandaram mais cedo para mim, de ver as crianças lá cantando e fazendo aquilo que é para a gente fazer, levar a mensagem de Jesus de qualquer forma, falando, cantando, num teatro. E é muito bonito ver as crianças fazendo isso. Preste muita atenção nisso, é muito significativo a igreja envolver as crianças na missão da igreja. O tema desse mês é a missão da igreja, nossa missão. Quando fala missão da igreja, nós temos uma missão. Que missão é essa? Não há outra missão a não ser falar do amor de Jesus para os outros. Essa é a missão da igreja. Nada mais do que isso. Então a igreja tem que envolver as crianças e elas precisam crescer sabendo que elas têm uma missão. Muito lindo ver o trabalho do Ministério Infantil, a dedicação, o esforço, as crianças aqui ensaiando essa semana e indo lá. Não pude, eu queria muito ter ido, mas bem no horário que elas foram, eu estava dando discipulado de manhã. Então por isso que eu não estava lá. Outra coisa muito significativa que tem tudo a ver com aquilo que eu vou falar hoje. Primeiro vimos crianças e agora vendo jovens. O grupo de jovens da igreja se envolveu aqui. Quem fez o louvor hoje foi o Ministério de Jovens da igreja, os jovens envolvendo. Eu vejo os jovens compartilhando lá o cartazinho da Carol, né, pedindo ajuda, envolvendo. E vemos uma moça de 18 anos, Carol? 19. Quando a gente passou dos 40, né, a gente quer falar, não, é 35. Agora a jovem, não, é 19. Mas vem uma jovem de 19 anos, indo para um desafio missionário desse, para trabalhar com pessoas estranhas. Fala, pastor, mas podia fazer por aqui, por que tem que ir lá? Gente, eu sou do Espírito Santo, sou lá, eu sou capixaba. De lá fui para o Rio Grande do Sul, Paraná, Minas, Mato Grosso do Sul, hoje eu estou aqui. É Deus que chama. A Bíblia fala, como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? Tem alguém que tem que pregar. E se eu não posso ir pregar lá, Deus levanta pessoas e a igreja tem que levantar recursos. Então, durante a semana, se você quiser ainda abençoar a vida da Carol, você pode ofertar na vida dela, porque tem curso, tem passagem, tem hospedagem, tem um trabalho lá que vai ser envolvido. Então, uma bênção. Agora, tudo isso aqui é muito significativo para aquilo que eu vou pregar hoje. Hoje é uma mensagem para nós. Vai ser uma mensagem dura. Fecha a porta aí, João Vitor. Deixa ninguém passar não, hein? Né? Uma mensagem dura da responsabilidade que nós temos com o primeiro campo missionário que nós temos. Todo cristão é missionário potencial. E nós temos um campo missionário. Especialmente adultos aqui. O primeiro campo missionário que nós temos são os nossos filhos. É a nossa família. Esse é o primeiro campo missionário, o primeiro lugar onde a gente tem que fincar a bandeira do Evangelho é a nossa casa. Não tem, eu posso me preocupar com a África, com o Nordeste, com o Vale de Jequitinhonha, e temos que nos preocupar, temos que ir lá. Eu sonho, né, em ir ainda em Pernambuco e lá visitar o Leandro. Todo mundo aqui, muita gente conhece aqui da igreja, o missionário Leandro, que abriu mão de um grande trabalho em Rolândia e está lá fazendo missões no sertão de Pernambuco. Ainda quero ir lá visitá-lo, quero lá apoiá-lo, a nossa igreja ajudar no sustento dele, né? Mas primeiro campo missionário, que antes de eu ir para lá, eu preciso fincar a bandeira do Evangelho, a estaca do Evangelho, o poder do Evangelho, é dentro da minha casa. Então hoje eu quero falar do primeiro campo missionário que a gente tem que ter. E todo mundo que está aqui tem essa responsabilidade de fincar a bandeira do Evangelho dentro do lar. Então abra comigo o texto de Juízes, capítulo 2.
Juízes capítulo 2, versículos 6 a 15. Então quem está em casa também nos acompanhando, preste muita atenção naquilo que eu vou falar hoje, nessa mensagem de hoje, que vai iniciar o desafio missionário que cada um de nós devemos ter. Juízes capítulo 2, a partir do versículo 6. Eu não sei se eu ponho o óculos, você põe em baça, você tira em baça, né, Marquinhos? Que luta que é esse negócio de óculos, gente. Ô Deus, eu estou quase fazendo igual você, depois jogar esse óculos longe. Vai adaptar, vamos lá. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos, que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor em Israel. Presta atenção. Faleceu Josué, filho de Num. Josué que substituiu Moisés, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram no limite da sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. E outra geração após eles se levantou. Olha o grave agora. Que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Baalins aqui são deuses estranhos. Deixaram o Senhor, abandonaram o Senhor, pois serviram aos Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira, porque deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote, dois deuses antigos, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos espoliadores, que os pilharam, e os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o seu mal, como o Senhor lhe dissera e jurara, e estavam em grande aperto. Amém, amém e amém. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Irmãos, vou ser sincero, esse texto é perturbador. Esse texto mexeu comigo quando eu li. Porque esse texto descreve a situação dramática dos filhos de Israel depois da morte do grande líder Josué. Primeiro havia morrido Moisés, depois Josué assume a liderança e fica durante muitos anos. E o texto diz que enquanto Josué governava o povo de Israel, guiava o povo de Israel, aquela geração de Josué servia ao Senhor. Uma geração temente a Deus, uma geração abençoada, uma geração que temia o Senhor. Ok, Josué morre. E logo após a morte de Josué, os filhos que foram nascendo na nação, que vieram de uma outra geração, a geração de Josué morreu, a geração dos cabecinha branca foram morrendo, aí veio a geração dos filhos de Josué, né? Primeiro morreu a geração dos avós, uma geração temente a Deus, uma geração que buscava a Deus, que servia a Deus com Josué. Morreu Josué, veio uma segunda geração, mas aí veio a terceira geração. A primeira geração, geração dos avós, vamos dizer assim. A segunda geração, a geração dos pais. Mas aí veio a terceira geração, a geração dos filhos. E o texto diz que esses filhos dessa terceira geração perderam completamente a compreensão de quem era o Deus de seus pais. Eles não eram capazes de amar a Deus.
E o texto diz de uma maneira muito séria e dramática que eles não somente abandonaram o Deus de Israel, mas se envolveram com os deuses das outras nações, como o Deus Astarote e o Deus Baal. Eles abandonaram a Deus, eles renegaram a fé de seus pais e se envolveram com outras religiões. Nós temos que pensar nisso aqui, porque aqui é o desafio que nós temos de falar de Deus para gerações que estão aí surgindo. E quando a gente fala da nova geração que está aí, duas perguntas são necessárias. Primeira pergunta: será que o evangelho que a gente prega, que a gente crê, vai chegar aos teus filhos, aos teus netos, ou vai morrer em você? Segunda pergunta: que evangelho é esse que vai chegar a essa nova geração dos nossos filhos e dos nossos netos? O evangelho autêntico, puro, verdadeiro, ou o evangelho misturado? Quando a gente fala de missões, eu preciso falar sobre isso. Que a verdade é que nós temos o grande desafio aqui hoje, de fazer chegar o evangelho às próximas gerações. Quando a gente lê o livro de Juízes, a gente observa algumas coisas muito peculiares. A gente observa que o povo de Deus, com Josué, haviam enfrentado muitas batalhas. Enfrentado as piores batalhas. A conquista da terra de Canaã não foi fácil. Guerras, mortes, enfrentamento. Mas com a graça de Deus, eles conseguiram conquistar a terra. Isso trouxe uma estabilidade, um conforto, uma segurança. Só que aí surge um problema. A liderança mais antiga de Israel morre junto com Josué. E já se fazia 70 anos. E na hora então da nova geração que surge, geração dos netos que surgiram, desfrutarem, das conquistas ali, de viverem debaixo da bênção de Deus, do Deus que os tinha libertado da escravidão do Egito, do Deus que tinha feito com que eles conquistassem a terra de Canaã, algo grave acontece. Essa nova geração não conheceu a Deus. Veja o contraste com o versículo 7. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo. No versículo 7, aquela geração de Josué, dos velhinhos lá de Josué, serviram a Deus. Olha o contraste, agora vemos uma geração que abandona. O que é que aconteceu, gente, com aquela geração que temia a Deus, com essa outra geração? Qual é a diferença entre uma geração que servia a Deus e a outra que não quis saber de Deus? Por que a fidelidade do povo a Deus para essa nova geração evaporou? Por quê? Algumas razões. Primeira, não houve uma transição entre uma geração e outra. Versículo 10. E outra geração, após ele se levantou, que não conhecia a Deus, nem tampouco as obras que Deus fizeram a Israel. Isso aqui é inquietante. Porque a razão dessa outra geração que não conhecia Deus, e nem as obras que Deus havia feito no meio deles, qual foi a razão? Porque a velha geração, a geração mais antiga, não transmitiu à nova geração o conhecimento de Deus. Eles não apenas não conheciam a Deus, mas eles também nada sabiam a respeito dos feitos grandiosos de Deus. Não conheciam a Deus na intimidade e nunca tinham ouvido as grandezas de Deus.
do chamado de Deus, da libertação do Egito, da travessia do mar, dos grandes milagres de Deus, não foi nada transmitido para outra geração. Os pais não contaram a história do livramento que Deus fizera a Israel. Os pais não contaram como Deus havia tirado o Egito, o povo das mãos do Egito com mão forte. Ou seja, os filhos não conheciam a história do povo de Deus. Os pais não relataram as grandezas de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para nós aqui, no nome de Jesus. Os nossos filhos precisam ouvir as verdades eternas de Deus, e pela boca dos pais, pela boca dos tios, pela boca dos avós. É de nós que eles têm que ouvir. O povo de Israel tinha sido instruído a respeito disso. Deuteronômio capítulo 6, verso 4 a 6 diz assim: Deus falou com os pais: ora, essas palavras que hoje ordeno para vocês, estarão no coração de vocês, pais. E esta palavra que eu os ordeno, vocês vão inculcar. O que é inculcar? É colocar lá dentro da cabeça dos teus filhos. E destas palavras vocês vão falar com eles, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Ou seja, em todo tempo, não é só na igreja, em todo tempo, cabe a nós aqui adultos passarmos a mensagem do Evangelho para as pessoas, para os nossos filhos. Cabe a nós aqui. Um educador chamado Lewis Rett, ele define algumas características das crianças do século 21, sabia? E não adianta comparar, não. A geração de hoje é diferente e demais da nossa geração e da geração mais antiga ainda. E ele define a geração de hoje da seguinte forma: primeiro, a geração high-tech, uma geração virtual. Segundo, uma geração excessivamente exposta a informações. São 24 horas que os nossos filhos estão lá com informações na mão. Terceiro, a geração de hoje é uma geração não relacional, no tete-a-tete aqui, ó. A geração daqui do celular. Quinto, ou quarto, é uma geração estressada. Vocês estão muito estressados, moçada. Outra, e aqui não sou eu, pastor, um educador falando, uma geração insegura. Outra, eu gostei dessa daqui, uma geração iracunda, ou seja, uma geração nervosinha, uma geração cheia de tique nervoso, uma geração que exige os seus direitos, uma geração que se irrita com facilidade. Misericórdia, gente. E é uma geração também deprimida. Mas acima de tudo, o que nós precisamos lembrar, que outra característica dessa geração de hoje é que ela precisa de Deus e que Jesus ama essa geração. Então o Evangelho, e me desculpa, eu vou falar desse jeito que eu estou falando aqui, eu não consigo falar manso. É urgente, irmãos. Jesus ama essa geração e o Evangelho precisa tocar o coração dessa geração. Então as verdades de Deus têm que ser ditas sim para essa geração. Mas não houve uma transição. Segundo problema, por que aquela geração abandonou? Porque aquela geração tinha ou não tinha um conhecimento pessoal de Deus. Versículo 10, não conhecia o Senhor e nem tampouco as obras que Deus fizera em Israel.
Duas coisas nos são relatadas no texto. Primeiro, eles não conheciam a Deus e nem as obras que Deus havia feito. São duas coisas diferentes, mas que se complementam. Primeiro, não conhecia a Deus. Sabe o que significa isso? E vocês aguentam o chumbo grosso, eu vou falar. Falta de conversão. O texto diz que a geração mais nova não conhecia a Deus. Isso aqui tem a ver com experiência própria. Não é conhecer a Deus de segunda mão, mas ter uma conversão real. Galerinha nova que está aqui me ouvindo e me vendo, e talvez com o olho arregalado para mim aí. Vocês precisam conhecer a Deus na pessoalidade de vocês. Tem que passar por um processo de conversão. O Espírito Santo tem que entrar em vocês, converter vocês, mudar vocês. Esse povo, essa geração nova, não conhecia a Deus na experiência. Então vocês têm que buscar a Deus. Tem que pedir para o Papai do Céu tocar no coração. Eu quero mudar, eu quero ser diferente, eu quero ter a minha vida transformada. E todo mundo que está aqui já tem idade para entender o que eu estou dizendo. Porque a turminha novinha já foi para lá. Mas a turminha novinha já tem que começar a ouvir também. É, menininho, você tem que converter. É, menina, tem que passar por um processo de conversão. Porque apenas uma conversão profunda, legítima, real, transformadora, será capaz de sustentar essa turminha quando chegar os desafios da vida. Conversão. Deus não tem netos, Deus tem filhos. E para ser um filho de Deus, tem que se converter. Então, sem conversão, sem conhecimento de Deus, olha o que eu vou dizer para você agora. Sem conversão, sem conhecimento de Deus, os filhos de crentes abandonarão o Senhor e se tornarão tudo menos cristãos cheios do Espírito Santo, que amam a palavra de Deus e que servem a Deus. Então nós que somos pais aqui, adultos, temos que orar para Jesus tocar no coração dos nossos filhos e convertê-los ao Senhor. Amém, gente? É só conversão real. Quando chegar os maus tempos, eles não vão se desviar do caminho do Senhor. A segunda coisa que acontecia aqui é que eles não conheciam as obras do Senhor. Não conheciam a Deus, não eram convertidos, mas também nada sabiam a respeito de Deus. Há uma coisa que para nós é diferente da cultura oriental. A cultura oriental valoriza muito a cultura oral. A oralidade, passar as histórias. Pega o teu filho, inculca na cabeça dele. Quando você sentar com ele para almoçar, quando levantar, quando deitar, quando estiver com ele, vai ensinando. Conta as histórias do povo de Israel. Fazia parte da cultura de Israel. Mas nem isso eles fizeram. Os pais sequer se preocuparam em relatar o que Deus tinha feito por eles. Eles não sentavam com os meninos, com as meninas. Olha, quando os nossos avós estavam escravizados lá no Egito, Deus levantou Moisés e libertou com mão forte. Aí a criançada foi perdendo a admiração com Deus. Ninguém falava de Deus para os filhos. Deus abriu o mar vermelho. Não tinha mais o acabou. Não sabiam nada a respeito de Deus, porque os pais não souberam comunicar aos filhos a realidade de um Deus que visita o seu povo. Deixa eu dizer uma outra coisa para nós aqui. Não pode haver conversão. É por isso que a gente está aqui num culto missionário. Para Deus levantar gente, para Deus levantar missionários, para ir esse mundão afora. Porque não há conversão sem comunicação do Evangelho. Como ouvirão se não há quem pregue? Quem escolhe é Deus, quem elege a Deus é Deus. Mas o meio que Deus escolheu para que os eleitos se aproximassem de Deus foi a pregação do Evangelho. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus.
Nossos filhos precisam saber sobre Deus, ouvir sobre Deus, aprender sobre Deus. E de quem que eles têm que ouvir? É dos pais, é dos avós, é dos tios. Somos nós que estamos aqui. Muitos de nós pais, estamos transferindo a responsabilidade de ensinar sobre Deus aos nossos filhos para a igreja. Agora pense comigo aqui. Quanto tempo seu filho passa na igreja durante a semana? Calcula aí para mim. Quanto tempo seu filho passa na igreja durante a semana? Quem é bom de matemática aí? Hamilton, nosso professor. Peguei no pulo, hein, Hamilton? Nosso culto aqui tem 1h30. Dessa 1h30, meia hora que eles saem, enquanto eu estou aqui pregando, que eles vão lá para a salinha no domingo à noite. Meia hora, 30 minutos. De manhã, nossa escola dominical de 30 a 40 minutos, né, de aula. Então, 1h, 1h10. Quarta-feira a gente não tem trabalho com criança. Então é 1h10 por semana que eles passam com a igreja. O restante eles passam com quem? Com os pais. Na escola aprendendo cultura e tem que aprender, mas a maioria do tempo são conosco, pais. A igreja é parceira, mas ela não pode assumir essa gigantesca responsabilidade de ensinar espiritualmente seus filhos, moldá-los no caminho do Senhor. O texto que eu li de Deuteronômio afirma que deve ser um processo diligente, constante, dos pais. Não dá para baixar a guarda. Primeiro campo missionário é o coração dos nossos filhos. Invista no seu filho. Leve seu filho, a sua filha, seu sobrinho, né? Às vezes tem sobrinho que não é, o pai não quer ensinar, mas você que é tio, que é tia, que é avó, que é avô, que é dinda, né? Que é madrinha, sei lá. O tempo que você tiver em vista, leve-o a ter gosto pelas coisas de Deus. Ore com ele, leia a Bíblia com ele, fala de Deus para ele, ensine corinho para ele, né? Ensine seu filho a contribuir financeiramente. Eu acho muito bonito quando os pais aqui da igreja vai lá e dá oferta, né? E dá um envelope para o filho vir trazer aqui. E tem que ensinar mesmo. Ensine seu filho a amar a igreja. Não fale mal da igreja de maneira nenhuma. Agora, essencialmente, perto do seu filho e da tua filha. Não fale. Ensine a amar a igreja. Filho, filha, a igreja está cheia de pecador, tem problema, mas é o melhor lugar do mundo. Leve seu filho ao conhecimento de Deus. Ore com ele, por ele, e invista na alma do seu filho. A oração sacerdotal de Jesus, de João 17, é fantástica. Jesus disse assim: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. Eu acho lindo aqui isso, porque passa para a gente a sensação que deve ser essa a oração dos pais: Senhor, guarda, protege os meus filhos, para que nenhum deles se perca, em nome de Jesus. Mas houve esse problema lá, filhos não convertidos, pais que não ensinavam. Agora, o que isso gera no coração dos filhos? O que isso gera no coração dos jovens? Quais consequências se nós tivermos um descaso? Eu fico, irmãos, admirado com pais e mães que se esmeram para guardar a alma do filho, que se preocupam. Pastor, nós precisamos fazer coisas com nossos filhos, pastor. Não dá para deixar os meninos sozinhos não, pastor. Não dá para deixar as meninas, eu tenho que fazer coisa, pastor. Porque se a gente não fizer isso, a gente pode cair num problema chamado descaso espiritual. O que acontece com o coração dos nossos, se nós aqui adultos, e a galerinha jovem, já guarda esse negócio para vocês aí, vocês vão ser adultos um dia. Não vai sair daqui hoje todo pomposo, não. Viu lá, o pastor bateu nossos pais hoje. Hoje nós, né, hoje foi o nosso dia. Vocês já estão todos sabendo já.
Então não tem desculpa para afastar mais. Amém? Nossa, amém? Vocês aqui, amém, amém. Não tem desculpa mais não. Mas o que acontece quando nós, partimos para um descaso espiritual? O texto diz no versículo 11, que os filhos fizeram o que era mal perante o Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para nós aqui. Nós somos manchados pelo pecado, gente. Nós somos maculados pelo pecado. Quem não conhece a Deus não se preocupa com a glória de Deus. Quem não conhece a Deus vai desembocar numa espiritualidade vazia. O texto diz, por não conhecerem a Deus, eles não fizeram o bem, fizeram o que era mal perante Deus. E o que eles fizeram? Abandonaram a igreja, vou falar na linguagem nossa, abandonaram a igreja e foram para religiões que não tem nada a ver com o cristianismo, que não tem nada a ver com Deus. O texto diz que eles passaram a adorar Baal, que era um deus daquela época, e Astarote. Um certo período na história de Israel, eles começaram a adorar um deus chamado Dagon. E sabe o que esse Dagon exigia dos seus, não ele, mas os seus seguidores? Tinham que fazer sacrifício de criança. E muitos do povo de Israel se afastaram de Deus e começaram a servir Dagon, servir a Astarote, servir a Baal. Olha a gravidade da coisa, trazendo para os dias de hoje. O que isso quer dizer? Que se os nossos filhos, a vida é espiritual, gente, se os nossos filhos não se renderem a Deus, não ouvirem de nós, não forem evangelizados por nós, eles podem começar a se render a outras forças espirituais. E para outros caminhos. Se não aprendemos a servir ao Deus vivo, a gente vai querer achar substituto para Deus. Vamos construir os nossos ídolos. Deuses falsos ocuparão o lugar do Deus verdadeiro, como aconteceu com os filhos de Israel. Então a mensagem aqui é urgente para nós. Vamos ensinar nossos filhos a amar a Deus. Senão eles podem se tornar críticos, cínicos, zombadores do Evangelho. Quantas situações que a gente vê aí, de filhos que abandonaram e se tornaram críticos, zombadores do Evangelho dos seus pais. O que acontece quando a gente provoca o descaso espiritual? O texto diz que esses filhos provocaram a ira do Senhor. Versículo 12. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que o tirara da terra do Egito, foram-se para outros deuses e os adoraram e provocaram a ira do Senhor. Lembra que eu preguei mês passado sobre o temor a Deus? Esse abandono trouxe o juízo de Deus. O texto afirma que Deus os abandonou. Isso aqui é muito sério. O apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 1, versículo 26, 24, 26 e 28, diz que Deus entregou a geração, os entregou ao juízo. O castigo de não conhecer a Deus, gente, é a desestrutura familiar, as doenças da alma, a solidão, a angústia, o vazio. Terceiro, o que é que acontece quando a gente não se preocupa com a vida espiritual daqueles que estão sob nós? Decadência espiritual progressiva. Versículo 19. Sucedia, porém, que Deus fez? Vou explicar. Morre Moisés. Aí Deus levanta Josué. Enquanto Josué governava o povo servindo a Deus, aquela geração. Josué morre a geração de cabecinha branca que servia a Deus. Aí a geração dos pais não ensinou os netos, os filhos que vieram, a geração se abandonou. Não havia um governante naquela época. O que Deus fazia? Deus começou a levantar juízes. E esses juízes governavam o povo. O texto diz que enquanto os juízes estavam vivos, a geração se voltava para Deus.
Mas o juiz morria, a geração afundava no pecado e afundava feio mesmo. Uma geração que não tinha firmeza. E cada vez que eles se desviavam, eles afundavam mais e mais no pecado, mais e mais se afastavam de Deus. Decadência espiritual cada vez mais para baixo. E aí, gente, eu queria chamar a nossa atenção aqui para a gente concluir essa mensagem. Pastor, é um desafio muito grande, gente, que a gente tem. Porque eu sempre falo que a geração de hoje, que geração bonita. E eu sempre brinco aqui que a minha geração, nós era feio com dó. Não com dó, não, com força. É só pegar nossas fotografias. Meu Jesus dos crentes, gente. Mas nós era feio com força. Eu era magro, 30 centímetros de pescoço. Mas era... Pensa num bicho assim. A minha identidade mais antiga, né, que depois fiz outra, né? Mas a mais antiga, eu falei, isso aqui não é você, não. Com esse cabelinho feio. Mas a gente era, né? A gente era assim, mal acabado, né? Mesmo. A geração de hoje bonita, que geração bonita, dá gosto de ver, bonita, cheio de vida, né? Cheia de vontade, cheia de garra, tal. E aí você pode pensar, pastor, minha geração é outra, como é que eu vou falar? Eles não querem ouvir a gente, pastor. Vai lá em casa, pastor, misericórdia, minha filha, minha sobrinha, meu sobrinho, eles não querem ouvir a gente, pastor. Não é assim? É ou não é? Tá vendo? Vocês são custosos, hein? Coitado, tá elas aqui, vou ter que olhar para vocês, hein? É o que eu estou vendo, que estão enxergando ali também, ó. Deixa eu olhar para vocês aqui. Vocês são custosos, hein? Né? Como é que a gente fala, pastor? Tem um jeito. Eu quero considerar algumas alternativas aqui para a gente. Primeiro, crie uma atmosfera cristã na sua casa. Encha a sua casa com a ideia, com o conceito e com os valores de Deus. Tome decisões com base naquilo que Deus é e diga para os teus filhos. Eu estou tomando essa decisão porque a palavra de Deus me orienta, porque Deus quer assim para a gente. Criar uma atmosfera, não precisa empurrar, ela abaixo deles não. Se você cria uma atmosfera de Deus no seu lar, ore com eles. Deixe que eles percebam que você teme a Deus. Nossos filhos têm que olhar para a gente e perceber, meu pai teme a Deus. Não é perfeito. Não é perfeita a minha mãe, mas ela teme a Deus. Deixa ele perceber que você ora, que você lê a Bíblia. Preste atenção se os seus filhos estão conhecendo a Deus. Porque talvez seus filhos estão conhecendo tudo quanto é tranqueira, desculpa a expressão, porqueira que está aí, a gente não se percebe. Perceba se vocês estão conhecendo a Deus. Uma certa mulher afirmou que sempre trazia seus filhos à escola dominical, porque não queria perder a oportunidade de transmitir Jesus para a vida deles. Chegava em casa, a mãe se interessava, perguntava, e aí, o que você aprendeu? Lá na igreja? Quais os versículos que você aprendeu na escola dominical? Perguntava para ele, né? Como é que foi lá? O que você aprendeu? Vamos conversar um pouco aqui. Então, se interesse por eles, pela vida cristã deles. Compre boa literatura de crente para eles. Dê uma Bíblia de presente para o teu filho. A gente dá tudo para os filhos, né? E se aperta para dar coisa para os filhos. E dá celular, e dá não sei o que lá, e dá tênis, e dá camisa, e dá não sei o que, e vai dando. Dê uma Bíblia de presente, dê um livro para ele. Me pergunte, pastor, que livro eu dou para ele? Vou dedicar uns livros bons para eles ler. Uns livros doidos para eles ler.
Busca um livrão antigo chamado A Cruz de Cristo. Não, desculpa, A Cruz e o Punhal. Que é isso, pastor? É a conversão de Nick Cruz, através do pastor David Wilkerson. Leia lá a história de Nick Cruz, A Cruz do Punhal. Procure livros assim. Compre coisas boas para eles, ensine a palavra para eles, se dedique, preste atenção. Crie momentos para falar de Deus para eles, compartilhe as bênçãos espirituais, né? Se você veio num culto, você veio na reunião de homens, você veio na reunião de mulheres, Deus falou com você, chega em casa e fala, meu Deus, Deus falou comigo hoje. Como assim Deus falou contigo, pai? Como assim Deus falou contigo, mãe? Trate de coisas espirituais com eles. Leve um missionário na tua casa, leve um pastor na tua casa, para contar, né? Quando a Carol voltar aí, pega a Carol, leva lá, conta aí para nós, Carol, como é que foi lá. Para despertar no coração deles. E ore. Ore, ore, ore. Para que Deus faça de você, pai e mãe, um homem, uma mulher temente a Deus, para que Deus, através da sua vida, seu filho possa sentir fome e sede de Deus. É isso que a gente pode fazer. É isso que a gente deve fazer. Esse é o primeiro campo missionário que a gente precisa. Eu quero orar neste momento. Mas eu quero orar aqui agora, primeiro. Eu quero que jovens, adolescentes, solteiros, fiquem sentadinhos aí. Eu quero que os adultos fiquem em pé. Se você é pai, se você é mãe, se você é tio, se você é tia, se você é avó, se você é avô, fique de pé. E eu quero fazer um negócio aqui agora. Vocês acham que eu ia deixar os jovens quietos? Todos os jovens aqui no púlpito comigo aqui. Vamos, 1, 2, 3. Corre para cá. Todo mundo aqui. Aqui no púlpito, aqui. Sobe aqui, do meu lado. Vou ficar no meio aqui, ó. Sobe aqui, todos os jovens. Isso, vamos ocupar aqui. Sobe aqui. Ajuda aí, Zadora. Vem cá, Felipe. Vem cá também, filho. Pode vir, vem cá também. Vem cá. Ficou aqui e entrou no laço também. Isso. Isso. Aqui do meu lado aqui, ó. Gente bonita do meu lado. Vem cá, filho, vem cá também. Hoje é nós, vamos abençoar essa turma aí, ó. E eu vou descer, que eu quero ser abençoado. Vem cá também, Vinícius. Sobe aqui. Você não, Marquinhos. Você é velho igual nós. Você está na classe nossa. Olha aqui para mim vocês aqui. Eu vou descer aqui. É responsabilidade deles ensinar vocês. Nossa, ensinar. É uma responsabilidade tremenda. Não é um peso, mas pesa sobre nós essa grande responsabilidade. Mas vocês têm que ajudar no processo também. Vocês têm que parar de reclamar dos pais de vocês e orar por eles. Orar por eles. Para Deus lhes dar a capacidade, porque a gente é falho, sabia? Vocês vêem o pastor falando aqui, parece que eu sou o príncipe do Egito, né? Parece que eu sou perfeito. Não, tem dificuldades imensas né, com os filhos também. E em poder ensiná-los as minhas falhas. Então a gente precisa de vocês. Então eu queria que vocês aqui estendessem as mãos aqui para frente. E nós vamos orar agora por vocês. Vocês vão orar por nós agora em nome de Jesus. Cadê o microfone? Pega o microfone aí. Pega o microfone aqui. Está aqui o microfone. Vem cá, Carlos. Você é referência dessa moçada aqui. Você é referência aqui, ó. Eu vou descer ali. Isso aqui, gente, tem que ser algo espiritual mesmo. Eu queria que vocês entendessem isso aqui, que eu não estou brincando. Ele falou assim, meu Deus do céu, hoje o pastor estava bravo, né? Eu não estava bravo, não estou bravo. Eu estou desesperado. Eu estou angustiado, gente.
Porque eu olho para a nossa geração aqui, glória a Deus, mas se você olha aí fora, meu Deus do céu, gente, o que está acontecendo? E a gente tem que orar, nós pais, depois nós vamos orar por eles. Para Deus guardar o coração deles aqui, ó. Que vocês, olha aqui, não se desviem do caminho de Deus. Você não precisa de bebida alcoólica para você ficar feliz, dar uma alegria, não. Você não precisa de droga para isso, não. Quando alguém te oferecer, sai fora. Dá uma de louco e fala, está repreendido no nome de Jesus. E se tiver endemoniado, já cai, você já expulsa também. Você não precisa disso não, moçada. Porque a gente vê uns trem que preocupa. E os bobos vai tudo no Instagram, posta lá. A gente vê. Então me preocupo com vocês, com a alma de vocês. Mas primeiro eu quero que vocês se preocupem com essa turma aqui, ó. Com essa turma que está aqui. Que a gente precisa de vocês. Então eu quero que vocês estendam as mãos aqui para nós, tá? Estenda as mãos aqui e o Carlos vai orar e abençoar a nossa vida em nome de Jesus. Pai, nós queremos te louvar, queremos te agradecer, ó Deus, pela vida de cada pai, de cada mãe, ó Deus, aqui presente. Nós te louvamos, ó Deus, porque Tu és bondoso, Pai. Tu és generoso para conosco. Eu agradeço, ó Deus, por cada família representada aqui. E neste momento, Pai, eu quero pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor dê ousadia, Pai, que o Senhor dê, ó Deus, coragem a esses pais, a essas mães, para que eles possam, ó Deus, ensinar os seus filhos a andar nos Teus caminhos, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós sabemos, ó Pai, que a nossa geração, às vezes é uma geração rebelde, uma geração, Pai, que às vezes quer estar à frente do tempo, mas nada está à frente do Senhor, Pai. Nós sabemos disso, nós temos isso no nosso coração. E em nome de Jesus, Pai, abençoa a vida dos nossos pais e nos ajuda a respeitar os nossos pais também, né? Quero te pedir, ó Deus, que cada pai, cada mãe aqui, ó Deus, tenha firmeza no falar, tenha firmeza, ó Deus, no corrigir, tenha firmeza, ó Deus, em tudo que eles fizerem, ó Deus, para os filhos, para a Tua honra e glória, e cada filho, ó Deus, né, de cada pai, de cada mãe aqui, ó Deus, seja de qualquer idade que for, que continue a andar nos Teus caminhos, aqueles que estão fora, Pai, que eles possam voltar. Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos a bênção aqui, né, para cada pai, para cada mãe, para cada família aqui representada. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela oportunidade, privilégio de estar aqui na Tua casa te louvando, te engrandecendo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pais, estendam as mãos agora para os nossos filhos. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós estamos aqui num clamor de urgência, de emergência, e queremos aqui abençoar os nossos filhos, ó Deus. Guarda o Senhor, que nenhum deles se perca nesse mundo tão terrível. Guarda o coração deles em Ti, e que a nossa vida, que às vezes é um pouco atrapalhada, o nosso testemunho, que às vezes não é tão bom, possa escandalizá-lo, Senhor, mas que a Tua presença possa inundar o coração deles. Eles saiam daqui hoje, Senhor, com um desejo maior ainda. Eu quero conhecer a Deus, eu quero me entregar ao Senhor. Pai, os abençoe, dá a Tua graça para a vida deles, segura nas mãos, Senhor, lá na escola, quantas tentações, lá na faculdade, meu Deus, tem misericórdia, nos trabalhos que vêm pela frente, Pai, guarda a vida deles em Ti, segura na mão, Senhor, dos nossos filhos, segura o coração deles em Ti, guarda a mente deles em Ti. Enfim, ó Deus, nós abençoamos nossos filhos e declaramos, Senhor, a Tua paz, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Fique de pé ainda, igreja. Todos aqui, ó, vou mudar o esquema aqui hoje, tá? Vocês vão cantar depois, né? Não vai. Não vai, eles ficam doidos comigo. Então, domingo que vem, vocês vão cantar aqui, vocês apresentem de prelúdio. Beleza? Vou dar uma chance para vocês, tá? Então, vamos fazer, eu quero a turma dos velhos aqui em cima comigo. Vocês vão descer, ficar perto dos pais de vocês lá. Se o pai não estiver aqui, fica do lado do tio, da avó, do primo, sei lá. Vai lá, desce todo mundo, do lado do papai e da mamãe, do lado dos avós, do lado do tio. Oséias, Hamilton, Serginho e Roberto. A turma dos velhos aqui em cima. Quero nós aqui agora. Vamos fazer algo profético, algo profético aqui. Peguei vocês no pulo, hein? É fácil. Corpo e família. Recebi um novo corpo e família. Recebi um novo coração do Pai. Serginho, vamos lá.
E aí domingo que vem vocês cantam, que vocês iam cantar hoje, tá? Cadê vai lá, Juliana, fazendo um favor. Corpo e família. Nós vamos fechar aqui com essa canção. Deixa eu só ver a altura aqui que vocês vão. Nós vamos fechar aqui agora com essa canção. Isso. Tá bom? E aí os pais e filhos se abraçando. Recebi o novo coração do Pai. O quê? Coração regenerado, coração transformado, coração que é isso. Pode ficar do meu lado. Quer pegar o microfone? Pega, canta também. Tudo deste novo coração. Eu faço o quê? Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai. Toda a igreja. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, Declara aí pro papai, pro filho. eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa! Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido Vamos, corpo! irmão. Só as vozes!
um abraço gostoso aí no papai, na mamãe, no filho, na filha. E que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo estejam e sejam com todos, desde agora e para todos sempre. Todos digam: Deus te abençoe em nome de Jesus.